Fala pessoal, tudo bem com vocês? Qual a chance de Paulo Guerreiro voltar para o Corinthians? Você, torcedor, aceitaria? O Inter quer Bruno Mendes. A negociação existe. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Vamos lá, são muitas informações nos últimos dias, informação inicial trazida pelo jornalista Jorge Nicola do interesse do Corinthians em contar com Paulo Guerreiro. Bom, todo mundo sabe que essa é uma carência do Corinthians, não tem centroavante. Tá jogando com o Luan de falso 9, o João não dá conta, o Cauê ainda não tá pronto, aquela coisa toda. Precisa de um jogador para a função. O Guerreiro não tá jogando no Inter. Perdeu espaço por lá, o Yuri Alberto e o Thiago Galhardo hoje estão na frente dele. Ele ainda não está 100% recuperado da sua lesão e a gente vai falar sobre isso. E ele se inviabilizou com a torcida, vocês vão lembrar, quando ele ficou incomodado, ele e o seu empresário ficaram incomodados por conta de uma não procura por renovação. O Guerreiro simplesmente disse que ia embora, o Inter foi lá, não, calma, conversou e tal, e decidiu mantê-lo até o final do ano. Pois bem, mesmo assim, a torcida não gostou da posição dele, da postura, sabe que ele perdeu espaço, ele tem uma pecha negativa de não ter feito gols em Grenais, de não ter sido decisivo quando o Inter precisou, enfim, um alto investimento, um cara que se esperava muito e que ficou um tempo parado por doping, o Inter esperou por ele, volta e tal, ele consegue ter um ano interessante em 2019, depois ele tem uma nova lesão grave, fica mais um ano fora, enfim, o Guerreiro não conseguiu ainda corresponder àquilo que o Inter esperava dele. Mas e o Corinthians nessa história? O Corinthians conseguiria pagar o salário dele? Vamos lá, o salário é uma das situações. 850 mil reais ele ganha no Internacional. O Corinthians não teria condição de pagar isso. Mas o Guerreiro aceitaria reduzir? O Guerreiro não quer reduzir o seu salário, obviamente, ninguém gosta. Mas ele sabe que se ele vier para o Corinthians, ele vai ter que reduzir. Então isso eu até não acho que seja difícil de acontecer. Porque o Corinthians também não reduziria muito. Pelas informações que eu colhi, e a gente está tentando buscar, né, tanto aqui em São Paulo, lá no Sul, como as duas pontas desse negócio, né, meu amigo João Batista Filho está me ajudando lá, faz contato direto com os dirigentes, situação médica dele, já vou falar sobre isso. Ele aceitaria reduzir um pouco pela condição, né? Sabe que não vai ter espaço no Inter e sabe que no Corinthians jogaria. E poderia recuperar sua imagem com o torcedor corintiano pela forma como ele saiu. O Corinthians chegaria em 500 a 600 mil reais. É uma redução, mas ainda assim, pro nível financeiro que o Corinthians está, é um altíssimo salário. Um cara de 37 anos, que ainda não está recuperado. E esse, para mim, é o principal problema, é o principal entrave. O Paulo Guerreiro, ele ficou muito tempo parado. Quando ele voltou, ele jogou pelo Campeonato Gaúcho e o joelho dele ficou uma bola, inchado. Ele voltou para a fisioterapia. Hoje, o diagnóstico, o Guerreiro foi cortado da seleção peruana, não conseguiu jogar. Hoje o diagnóstico é que ele não consegue dobrar o joelho 100%. Esse cara não está pronto para jogar. Esse cara não está livre para jogar. E eu ouso a dizer, não sou médico, que ele não passaria no exame médico hoje, se ele viesse aqui no Corinthians. A menos que houvesse uma canetada, né, do tipo, não, passa aí porque daqui 2 semanas, 3 semanas, daqui 1 mês você vai entrar em campo. Se for assim, ok, mas hoje eu posso dizer que ele não está 100% recuperado. Vale a pena? Essa para mim é a grande questão que pode travar o negócio. O salário eu acho que eles se acertariam. A questão Guerreiro no Corinthians, né, polêmica pelo que foi, eu acho que é contornável. Agora a lesão, o fato dele não estar 100%, e eu tenho fontes fidedignas que me dizem que ele não está 100% recuperado. Então vir para cá, tem um centro de excelência no CT Joaquim Grava, que pode cuidar do jogador. O Corinthians é expert em recuperação de atletas, isso pode ajudar? Pode, mas o Corinthians tem pressa. O Corinthians vai esperar 2, 3 meses para colocá-lo em campo, até o final do ano? Não, vou pensar ano que vem, pagando um alto salário? Não acho que seria o caso. Então essa análise, essa avaliação, ela tem que ser muito bem feita para saber se o Guerreiro, primeiro, tem condições, está 100% recuperado clinicamente, não é nem fisicamente, é clinicamente, para saber se ele vai ter condição física de jogo para poder enfrentar esse calendário maluco que a gente tem. Tá? Ok, não, deu tudo certo, não, recuperou, tudo bem, passou umas 2 semanas aí, né, com a negociação, o Guerreiro se recuperou, já foi para campo, tá treinando normalmente no Inter lá, pode chegar no Corinthians e jogar, tá bom. Aí tem o salário, acho que resolve. E aí tem outra situação, vejam que são várias pontas. O Inter quer jogador, o Inter quer um zagueiro,
E o Corinthians sabe, né, que não vai poder pagar muita coisa para o Inter, se é que vai poder pagar alguma coisa, então vai tentar usar o que tem, e não tem muita coisa. Mas vejam só, o Inter sinalizou que gostaria do zagueiro Bruno Mendes, que é uma peça de reposição no Corinthians, não é um titular, joga de lateral, joga de zagueiro e tal, foi útil em determinado momento, mas nada mais do que isso. É uma grande promessa uruguaia, né? O Corinthians chegou a pagar 3,5 milhões de dólares por ele, ficou muito tempo sem usá-lo, e aí recentemente começou porque havia uma dificuldade no elenco. O Inter precisa de zagueiro. Precisa, né? Tá usando os moleques da base, os caras estão sendo expulsos todo o jogo, o Moledo tá machucado, também com uma séria lesão no joelho, volta só no mês de outubro, por aí. Então, assim, precisa do Bruno Mendes. Não tá usando o Paulo Guerreiro. O Corinthians quer o Guerreiro. Mas vocês veem como tem muita coisa para ser definida ainda nos próximos dias? Eu acho muito difícil, tá? Por todo esse cenário, especialmente pela questão clínica, que o negócio aconteça. Agora, se isso se resolver nos próximos dias, bom, aí a gente vai voltar a conversar. A pergunta que eu faço para vocês é se vocês aceitariam de boa o Paulo Guerreiro no Corinthians depois de tudo que aconteceu. Eu acho que poderia ser a chance para ele recuperar, né, um pouco daquela imagem, afinal de contas é o gol do título do Mundial de 2012. Então estará sempre na história. Quem sabe ele não volta, ganha mais um título e tal. Será que eu estou sonhando muito, exagerando muito? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!